Tudo bom? Hoje nós vamos estudar Tessalonicenses de 3 a 6. Quem já chegou aí? Acho que já deu 18h30, né? Deu 18h30 em cima. Então nós vamos hoje ver 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, vamos ver de 3 a 6 também. Capítulo 3, de 3 a 6. Oi Maria, tudo bom? Vamos ler. Nós estudamos de 1 a 5, melhor dizendo, de 1 a 5. Estou fazendo confusão aqui, é muita coisa, né? De 1 a 5 que nós estudamos. Parará. Oi, Luciane Dias. Tudo bem, Sara? Ô, Jaime. É isso aí, Maria Lúcia. Tudo bom, né? Com todos. Ótimo. Agora nós vamos... O Filho de Deus precisa estar atento. Igreja atenta. Vamos orar. Eu estou pegando aqui para a gente trabalhar. 1 Tessalonicenses, isso mesmo. Eu vou ler e nós vamos fazer uma oração. Oi, Niete, tudo bem? Como vai você? E o Japão? Tá tudo bom, né? Então, meus irmãos, quando a gente fala em Tessalonicenses, a gente não pode esquecer que o apóstolo Paulo estava sofrendo, estava tentando animar o pessoal, e para isso ele mandou Timóteo, e o Timóteo agora vai trazer o relatório para ele. Primeiro ele mandou Timóteo e estava falando para o pessoal de Tessalônica o que Timóteo ia fazer. Agora ele está falando exatamente para o pessoal que Timóteo veio, trouxe muitas notícias e ele estava feliz com isso, e é isso que nós vamos ver hoje. Eu peço na nossa oração que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a Ivanilde, que Deus abençoe todos que estão aqui compartilhando conosco, e que seja uma bênção e que possa falar nos nossos corações para a honra e para a glória do Papai do céu. Então, meus amados irmãos, que quando o apóstolo Paulo, ele, no versículo 6, fala assim, agora, porém, olha só, agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-vos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, olha que coisa profunda. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, pois
que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a igreja, com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. O verso 10 fala que orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Meus irmãos, esse texto, ele é um texto que nós não podemos deixar de verificar algumas coisas, porque quando nós vimos que o inimigo estava atacando, veja bem, o inimigo estava atacando os Tessalonicenses, e os Tessalonicenses, eles tiveram a oportunidade de abandonar a fé, eles tinham até motivos. Quais eram os motivos? Vamos pensar. Para começar, eles eram acostumados com mais de um Deus, né? Era mais de um Deus. Então, era politeísmo, e aí vai. Aí vem um indivíduo fugido de uma outra cidade, que saiu de lá corrido, expulso, vai na sinagoga, por 3 semanas consecutivas, fala para eles que não é politeísmo, é monoteísmo, é um Deus só, e é um Jesus que morreu e ressuscitou, e ele vai salvar as pessoas. Então, se você for observar, o apóstolo Paulo estava enfrentando um obstáculo muito grande. É como se você fosse na Nossa Senhora de Guadalupe, no México, e falar que a Nossa Senhora de Guadalupe, ela não salva ninguém, e etc e tal. Como se você fosse aqui em Aparecida, como se você fosse em Fátima, em Portugal, como se você fosse num centro espírita e falasse que não existe reencarnação. É como se você fosse num local onde a filosofia é o positivismo e etc., e você falando de Cristo, teocracia, que Jesus Cristo é o Salvador. Quer dizer, é muita informação para a cabeça de quem está acostumado com vários deuses, com o paganismo, com aquela vida devassa. Então esse pessoal agora estava tendo a oportunidade de voltar a ter essas coisas. Por quê? O apóstolo Paulo pregou e foi embora. E eles tiveram que crescer, eles tiveram que avançar, eles tiveram que estar envolvidos em si mesmos para o crescimento deles. E eles cresceram e eles resistiram a esses obstáculos todos. Então é onde o apóstolo Paulo, ele fala que eu fiquei muito feliz com o regresso do Timóteo. O Timóteo está fazendo um relatório aqui da vida de vocês, Tessalonicenses. O Timóteo chegou aqui e me trouxe muita alegria com o relatório dele. Ele trouxe um relatório, sabe, Natan e Ana Paula Ziotti? E nesse relatório, ele trouxe notícias muito boas de vocês. Eu estava preocupado, inclusive eu fiquei aqui sozinho, para ele ir até vocês. Eu fiquei sozinho, só para ele ir até vocês e animar vocês, e cuidar de vocês, e falar do caminho para vocês. E agora ele voltou trazendo notícias tão alviçareiras, notícias tão boas, notícias maravilhosas. Então ele veio no nosso meio trazendo boas notícias. É o verso 6 que fala, veio trazendo boas notícias. Não é que vocês ganharam dinheiro, não é que vocês compraram fazenda depois que aceitaram o caminho, não é que vocês casaram, não é que vocês conquistaram o mundo, não é que vocês agora têm poderio bélico, não é que você... Não, nada disso. O apóstolo Paulo falou, ele veio trazer o crescimento de vocês, a fé de vocês. Ele está falando de fé, de vitória de fé. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Da vossa fé. E eu vou contar para você, hein? Fé divorciada de amor, a gente tem que claudicar. A gente tem que duvidar. Como pode ter fé divorciada de amor? Não, eu tenho fé em Deus. Mas se você tem fé em Deus, então obedeça os mandamentos de Deus. E um deles é amar o próximo como a si mesmo. Entendeu, Vânia?
Entendeu, o Antônio? É isso que a Bíblia fala, que a gente tem que ter fé e tem que ter amor. Porque senão que fé é essa? E ainda ele fala, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós. Veja bem, uma coisa legal, enquanto o pessoal falava mal do apóstolo Paulo, os que estavam contra o caminho, sabe, Elisa, falavam mal do apóstolo Paulo, ficavam botando na cabeça dos tessalonicenses que Paulo era um fugitivo, que Paulo estava trabalhando para angariar coisas para si mesmo, que Paulo não era confiável. Aí o Timóteo traz uma notícia, falou, Paulo, eles estão falando isso de você lá, mas eles estão com saudade de você. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O Timóteo falou que vocês estão com saudade de mim, eu estou muito alegre. Vocês estão com a fé vibrante e vocês estão com saudade de mim. Olha que beleza. Vocês não me abandonaram porque falaram mal de mim. Vocês estão me amando a despeito do que falaram de mim. Aí o apóstolo Paulo pega e fala assim, eu também estou com saudade de vocês. Olha só, vou ler para você ver. Ele fala, da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós, a vós outros. Tá vendo? Então um estava com saudade do outro. Não está parecendo nessa época da pandemia? Só que não devem estar falando mal de nós por aí, igual falava do Paulo, né? Mas se falar, fica com saudade de nós, eu fico de você, tá? Não vamos tirar a conclusão, não. Vamos amar e proteger o nosso irmão. E aí o verso 6, quando ele fala dessas coisas do relatório do Timóteo, falando para Paulo, aí no verso 7 ele fala, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, ou seja, a gente estava preocupado com vocês, a gente recebia notícia perigosa. Agora nós fomos consolados acerca de vocês, acerca da vossa fé, acerca do vosso amor. Está falando o verso 7. O apóstolo Paulo está falando. Então eu fui consolado. Consolado. Tão gostoso a gente ficar perto de alguém que traz um consolo. Às vezes você fica perto de alguém que está chorando ou sofrendo, você não precisa falar uma palavra, só de você estar perto, você está consolando. Eu vou dar um exemplo aqui que não é consolo, tá? Não é consolo, não. É muito, muito feio. Tem muita gente que faz isso, né? Eu tenho essa pinta aqui, ó. É uma pinta que eu tenho. Eu nasci com ela. Tem uma pinta aqui, ó. Gente, se eu não tivesse fé em Deus, eu tinha enlouquecido. Uma pessoa chegou e falou que isso aqui era câncer e que eu tinha que procurar o médico porque não sei quem, pai ou mãe dele, tinha morrido com câncer. Desse jeitinho, igual o meu. Isso foi mais ou menos em 2000 e pouco, 2003 mais ou menos. Eu fui na dermatologista. A dermatologista falou que não era, e que isso aqui era normal. Né, Carlos Orlando? Lindo. Né, Noemi Andrade? Então, tem gente que chega e fala, se você tiver gripado, eles falam, ia Covid-19. Foi assim que o meu vizinho morreu. E você consolar os outros? Você está desempregado, você perdeu o emprego, aí chega alguém e fala assim, vixe, tem 13 milhões de desempregados e está falando na televisão que vai ter 30 até o final do ano. Quer dizer, que esperança que você tem? Tem gente que vive para fazer isso. Então o apóstolo Paulo fala que o Timóteo veio e trouxe consolo. Fez o coração dele ficar arrefecido. Olha que belezinha. Então leve amor, leve carinho, leve cuidado, sabe? Isto é amar o próximo. Então, quando o apóstolo Paulo fala que ele veio e consolou acerca de vós, da vossa fé, e aí fala, apesar das privações e tribulações. Você está vendo
que o apóstolo Paulo está falando que Timóteo não escondeu do apóstolo Paulo a verdade. Ele falou, olha lá, eles estão tendo privações, eles estão tendo tribulações, eles estão tendo perseguições, eles estão tendo tudo, eles estão sofrendo. Mas eles estão firmes na fé. Eu já falei aqui, vou repetir, né? É fácil demais ser crente, não é? Domingo à noite, quando o coral é lindo, o pastor é aquele pastor que prega que até os passarinhos choram, né? É gostoso, né? Então a gente tem que pensar, meus amados, meus queridos irmãos, que a despeito das dificuldades, a despeito das privações, a gente tem amor, a gente tem fé e a gente continua no caminho. É isso que Paulo está falando que os tessalonicenses vibravam. Então eu estou terminando, é claro, amanhã nós vamos ver o 8, 9 e o 10, e depois da manhã nós vamos terminar no 13, porque, igual eu falei para vocês, eu estou seguindo uma orientação de William Barclay, William Hendricks e o Hernandes. Eu estou seguindo esses caboclos bons aí. Então amanhã eu estou dando a porção de cada dia. Um dos livros é esse aqui, ó. O outro é esse aqui. E o outro é esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, eu estou tirando essas lições. Graças a Deus eu estou tendo tempo, estou podendo fazer isso. E eu espero que a graça de Jesus seja com você, que você aprenda com Paulo, com os Tessalonicenses, e que a gente possa crescer em graça, estatura e sabedoria. Que Deus abençoe você onde você estiver. Aqui nós temos gente nos Estados Unidos, que é o reverendo Carlos Orlandi. Aqui nós temos gente no Japão, que é a Niete. Aqui nós temos gente de outras cidades aqui do Brasil. Tem de Minas Gerais, né, Luciano Dias? Nós temos várias pessoas de vários lugares. Então Deus abençoe você, Deus abençoe a mim. Um beijo de longe, um sorriso de longe e um abraço de longe. Que isso seja breve e que logo, logo possamos fazer isso por perto. Que Deus te abençoe. Até amanhã às 18h30. O nosso tempo é bate e vai.